gravar mais uma sequência de vídeos falando sobre o SQL. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos do SQL que todo programador, né, precisa conhecer. Hoje em dia é muito comum a gente ver o pessoal trabalhar com aplicações e não ter conhecimento de banco de dados, né, de pesquisa diretamente no banco. Então a gente vai começar justamente falando sobre essa parte aí de estrutural, né, como acessar dados primeiro, como manipular dados primeiro, antes de chegar num sistema, né? Que aí no sistema a gente tem outras ferramentas que acabam muitas vezes fazendo com que a gente nem use, né, a estrutura de acesso a dados e manipulação de dados diretamente no banco. Tem lugar até que nem permite muito, né, que o programador tenha esse nível de acesso. Começando aqui, falar sobre o que significa SQL, né? Pegando aqui como referência aqui o site da Alura, né? Não vou nem clicar no link não, mas já tem a descrição aqui para gente. Linguagem padrão de query, né? Então, basicamente, todos os bancos de dados acabam utilizando o SQL como linguagem oficial para acesso e manipulação de dados. Ele está dando exemplos aí, né? Bancos que usam SQL. A gente tem o Oracle, o MySQL, né? O SQL Server, temos o MariaDB, o Postgre. São bancos aí que costumam, né, ser bem conhecidos no mercado. O Oracle aqui por ordem, né, maior de todos, é o banco de dados mais conhecido no mundo. O SQL Server, que é o da Microsoft, né, que vem evoluindo ano após ano, aí, versão após versão, cada vez aí melhorando na parte de segurança, na parte transacional, desempenho, né. O MySQL começou com uma ideia de um banco de dados gratuito, depois a Sun, que é a dona da Oracle, né, comprou o MySQL. Eles mantiveram o conceito do SQL, do MySQL Community, né, que é a versão gratuita, mas não tem mais aquele foco, né, de banco de dados gratuito. O conceito de Postgre é muito parecido com os conceitos do Oracle, até pelo fato dele ter sido construído baseado no Oracle. Então, a gente vai falar do SQL voltado para o SQL Server da Microsoft. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o SQL Server, no caso, o SQL Server num computador nosso, ou, de repente, fazer o uso do SQL Express, né? O Diego ele já fez um vídeo aí mostrando como subir uma versão do SQL no Docker. Então, a gente tem aí um vídeo mostrando, né, como criar a imagem no Docker e subir o banco de dados por lá. O conceito aí de usar o Docker é muito interessante, né? Porque a gente tira da nossa máquina, né, a responsabilidade de armazenamento e processamento do banco de dados. Então, esse conceito de Docker aí é um conceito que está se tornando cada vez mais comum. E temos que utilizar algum programa que permita manipular as queries, né? Então, a própria Microsoft disponibiliza para a gente o SQL Server Management Studio, e ele tem como vantagem principal, né, ser da Microsoft, ser inteiramente gratuito e permite trabalhar com várias conexões simultâneas, várias folhas de script. Isso aí é uma vantagem que a gente no dia a dia vai facilitar muito o nosso trabalho. E tem outros, por exemplo, até destaquei aqui o SQL DBX, que é que a gente também tem uma versão gratuita. Ele é bem legal, porque ele grava histórico das queries que a gente já executou. Isso ajuda muito, você não precisa ficar salvando cada query que você executa. Você pode fazer o uso do histórico e deixar para salvar só o que você realmente precisa. Isso aí, para mim, é o único defeito que o SSMS tem, né? Ele não tem essa parte do histórico. Então, você tem que ficar ou salvando tudo quanto é query que você faz, ou você executa uma query e depois que você fecha o programa, se você não salvar, você perde. Então, isso aí é uma coisa que a Microsoft podia pensar em acrescentar no SSMS, mas, pelo jeito, não faz parte muito dos planos deles tratar isso aí, não. Então, como falei, primeiro passo, as instalações. Então, vou botar aqui, ó, SSMS Download, para que a gente consiga baixar o Management Studio. Então, eu vou clicar no link da própria Microsoft aqui. Se eu clicar no primeiro link, já aparece logo no começo, eu vou baixar a versão no idioma do sistema operacional.
Então, no meu caso aqui, eu estaria baixando a versão em português. Eu prefiro e recomendo que seja baixada a versão em inglês, uma vez que tudo, né, dentro da linguagem voltada à programação em inglês, então fica mais fácil aí da gente localizar os comandos quando a gente for fazer pesquisa no Google, por exemplo, aí para tirar dúvidas sobre comandos. Muito mais fácil a gente achar os comandos em inglês, páginas em inglês falando, Stack Overflow, por exemplo. Então, recomendo que seja baixada a versão em inglês. E a gente já vai se acostumando, né, com o uso do inglês no nosso dia a dia aí, voltado para programação. Bom, se eu clicar aqui, já vai fazer o download do arquivo. Eu não vou fazer o download porque eu já tenho instalado na minha máquina aqui, então não tem necessidade de mais um arquivo baixado na minha máquina. Então bastaria clicar aqui, ele ia fazer o download, uma vez que o download fosse completado, era só abrir o arquivo executável e a instalação é Next, Next, Finish. A gente não precisa ocupar com nenhuma configuração, nada de instalado. O SSMS, né? Eu vou abrir aqui o ícone que eu já ativei, já fixei na minha barra de tarefas, ou eu posso abrir pelo botão iniciar, né, diretamente, SQL Management Studio. A primeira coisa que ele vai pedir para a gente conectar no servidor. Aí, se a gente clicar aqui na setinha, a gente vai observar que tem vários tipos de conexão. Eu posso fazer conexão com database, né, com serviço de análise, com reporting server, que também é um recurso muito legal, né, que a gente tem aí no SSMS. Então, vou deixar aqui marcado Database Engine. Na sequência, eu tenho que selecionar o servidor e a gente vai por instinto e clica aqui na setinha, né? Se a gente fizer isso, de clicar na setinha, ele vai procurar no histórico, né, da nossa conexão. Se eu clicar no Browse More, ele vai me permitir procurar em outros locais de rede. Quando a gente instala o Visual Studio no nosso computador, o Visual Studio ele já faz a instalação do SQL Server na versão Express na nossa máquina. Então, ele transforma o nosso micro em um servidor SQL. A gente pode fazer instalação direto aqui pelo site da Microsoft, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, SQL Server Download. Então, nós temos diversas versões do SQL. Eu vou clicar aqui na página da Microsoft. Então, eu tenho possibilidade de fazer o download da versão Express, que é a versão que pode ser colocada, inclusive, em produção. A única questão aí é a capacidade do banco, né? Ele tem uma limitação do banco. Da última vez que eu pesquisei a esse respeito, o limite era 2 gigas para cada banco. Não sei se continua, se a Microsoft aumentou isso aí. E eu tenho também a versão de desenvolvedor, que seria para instalar na máquina, né, de desenvolvimento, que não pode ser colocado em produção. Ele tem menos restrições do que o Express, né? Ele vai simular realmente um ambiente mais real, porque ele vai funcionar só na base de desenvolvimento, né? Então, se você precisar de um banco de dados maior, ele vai permitir, mas não pode ser colocado em produção. Então, a gente tem que pesar aí essa questão quando vai usar o Express, quando vai utilizar a versão de desenvolvedor. Escolhida a versão, né, eu vou clicar no botão fazer download. Depois que o download estiver feito, eu tenho que executar. Quase um Next Finish, mas é um pouquinho mais complicado do que fazer a instalação do SSMS. Tem que fazer configuração de porta, aí pode acontecer de ter que configurar firewall de borda, então é uma instalação um pouco mais complexa de fazer. Eu tenho que escolher instância de banco, se eu vou trabalhar com instância base ou se eu vou trabalhar com instância nomeada. Então tem uma série de configurações que eu preciso determinar, o que torna um pouquinho mais complicado. Então eu recomendo que utilizemos a versão que é instalada no Visual Studio, né? Quando eu instalo o Visual Studio, ele instala o SQL já para a gente, então é mais simples trabalhar dessa forma. Então, no caso aqui, quando eu utilizo o SQL Express, normalmente eu vou chamar ele dessa forma aqui, ó, /express. Então, isso aqui seria a conexão padrão que a gente utiliza trabalhando com SQL Express. E quando a gente trabalha com outra configuração, a gente pode utilizar um nome direto de servidor. Então, posso trabalhar, né, o nome do micro especificamente. Eu posso colocar o IP da máquina, o IP do micro. E eu também tenho a instância nomeada, que é essa instância que você coloca várias instâncias de banco num servidor só. Então, eu posso ter uma máquina fornecendo aí o SQL para vários temas, para vários serviços. E aí eu posso ter uma instância para cada banco. Então, eu criaria, por exemplo, um servidor para filial do Rio, outro para filial de São Paulo. Então, eu colocaria num servidor só, porém,
quando eu for acessar, eu acesso cada servidor nomeado diferente, com bases distintas. Então, existem aí algumas estratégias de instalação. Eu vou utilizar a instalação padrão do SQL Express, que o Visual Studio configura para a gente, que é essa nomenclatura aqui, ó. Entre parênteses, localDB, barra invertida, MS SQL localDB. Depois vem o tipo de autenticação. O localDB ele usa a autenticação do Windows, mas eu posso escolher, por exemplo, a autenticação pelo Active Directory, eu posso escolher uma autenticação direta no SQL. Eu vou utilizar a autenticação do Windows mesmo, que é a configuração padrão do SQL. Depois disso, é só mandar conectar. Conexão feita. Aí a gente tem aqui a parte de databases, que são os bancos, né, que eu trabalho nesse servidor. Eu posso ter quantos bancos eu puder, né, quanto tiver espaço, não tem limitação. Segurança, né, para que eu possa fazer configurações de, por exemplo, criar usuários, criar grupo de segurança, determinar nível de permissão para o usuário, né? Objetos de servidor, que eu posso fazer, por exemplo, backup, servidores linkados, né, o link de server, que aí eu poder configurar o acesso entre servidores, como eu falei, por exemplo, eu posso criar um servidor para São Paulo, um servidor para o Rio, um servidor para a Bahia e assim por diante. Então, eu posso fazer o link de server para que um servidor acesse o outro. Então, eu poderia, por exemplo, dentro do servidor do Rio, criar um link para o servidor de São Paulo. Então, se eu precisasse, né, compartilhar informações entre os servidores. Essa estratégia do link de server, ela é muito delicada, porque ela gera alguns fatores de segurança. Então, é muito comum a gente ver o recurso, né, de linked server ser bloqueado dentro das empresas. Então, a gente tem que pensar com muito carinho aí na hora de fazer a linked server. E os triggers, né, que são os gatilhos para que eu possa executar automações dentro do banco de dados. Quer dizer, a partir do momento que eu executar alguma ação, eu posso disparar gatilhos para executar outras ações programadas. Então, por exemplo, quando eu inserir um registro, eu quero que seja feita uma propagação da filial do Rio para a filial de São Paulo. Então, o trigger ele tem essa funcionalidade, a função de disparar no gatilho, né, disparar ações a partir de interações com o usuário, com as ações do usuário. Okay? Então, expandindo aqui databases, eu vou visualizar, né, os bancos de dados que já tem na minha máquina. A gente vai trabalhar em cima desse carinha aqui, ó, Adventure Work, que é um banco de dados de exemplo da Microsoft. Então, eu vou mostrar aqui como baixar esse cara e como restaurar o backup. Lembrando que, como eu já tinha falado antes, o Diego ele fez um videozinho explicando como fazer a restauração do banco de dados no Docker, criar um container e restaurar o banco de dados no Docker. Então, eu recomendo que seja utilizada dessa forma, mas eu vou mostrar como fazer localmente. Então, primeira coisa, eu vou excluir o banco aqui da minha máquina. Lembrando, eu estou falando do meu local DB, né? Então, estou excluindo por causa disso. Muito cuidado com isso, tá? De não apagar coisa que não deve. Então, fiz a exclusão. Agora eu vou fazer o download. Então, vou aqui no Google, pesquisar, né, Adventure Work. Aí nós teremos normalmente aqui na primeira página, logo de resultado, né, o banco de dados de exemplo da Microsoft. Aí a Microsoft vai explicar, né, vai falar sobre o que eu preciso para trabalhar com Adventure Works e tal. E na sequência eu tenho que escolher a versão do banco de dados que eu tenho instalado, né, do servidor que eu tenho instalado. Então, quando a gente instala o Visual Studio, normalmente ele instala o SQL 2016. Eu acabei de instalar o 2022 no meu computador, então eu não sei se o Visual Studio atualizou a versão do SQL. Lembrando sempre que quando a gente trabalha entre versões, eu posso baixar uma versão inferior ao meu servidor local. Eu nunca posso fazer o contrário, né? Baixar uma versão maior. Então, tipo, se eu tenho o banco 2016, o servidor 2016, eu não posso instalar uma base do 2019. O contrário, sim. Então, eu vou baixar aqui o 2016 porque eu tenho certeza que meu servidor vai aceitar. Então, aqui, basicamente, é clicar no link, ele vai fazer o download, está fazendo um download aqui para mim. Vou abrir a pasta que fez o download, o banco de dados é pequenininho, tá? Ele tem 50 megas. Repara que eu já tinha feito o download, então ele botou o número 1 aqui, tá? E agora é só fazer o restore dentro aqui do SSMS. Então, eu vou clicar com o botão direito em Databases, Restore Database, vou selecionar aqui Device, para que eu possa escolher, né, o arquivo de backup, e aí
eu tenho que conhecer, né, a minha estrutura aqui de pastas da minha máquina, né? Então, eu estou dentro da pasta Downloads, ó, o caminho da pasta Downloads é tudo isso aqui, ó, C2 pontos, user, o meu usuário. No meu caso aqui, a pasta Downloads está dentro do meu OneDrive, então eu vou ter que fazer todo esse percurso para localizar o arquivo. Deu uma travadinha aqui na hora de carregar a lista de pastas, ele deve estar indo buscar na rede, então, comum de acontecer, demorar um pouco aqui. Bom, então, para minha sorte aqui, ó, ele já abriu dentro do meu usuário. Eu vou seguir a partir daqui, ó, dentro do OneDrive, na pasta Downloads, e aí eu vou localizar aqui os backups que foram feitos. Como eu falei, eu já tinha feito um, né? Esse aqui foi o que eu fiz o download agora. Então, eu escolhi o arquivo de backup, ok de novo. Ele vai mostrar para mim aqui qual foi o backup feito, né, que horas que foi feito e tudo mais. Aí, basicamente, eu só vou clicar ok. Instaurou o banco, vou expandir aqui o banco de dados. Aí ele vai mostrar para mim os seguintes componentes. Diagrama de banco de dados. Nem sempre isso aqui é instalado, tá? Então, vê que não teve nenhum diagrama nesse momento. Tables, que são as tabelas, né, as coleções de dados do meu banco. O SQL ele trabalha com conceito de esquema, fazendo uma divisão lógica das nossas tabelas. Então, basicamente, o conceito de esquema seria você classificar como se fossem os departamentos de uma empresa, né? Então, eu tenho o departamento de vendas, eu tenho o departamento de contabilidade, eu tenho os recursos humanos, e aí cada departamento teria o seu esquema próprio, para que eu, ao selecionar uma tabela, eu já tenha uma noção exata do que aquela tabela representa. Então, ver que a Microsoft ela segue esse padrão. Eles têm aqui, ó, recursos humanos, né? Pessoa, produção, compras, vendas. Então, a gente tem aí uma divisão lógica do nosso banco que facilita na hora de identificar cada tabela. Quer dizer, se eu estou querendo saber o resultado de vendas da empresa, qual vai ser o esquema que eu vou procurar? Provavelmente aqui no Sales, né? Então, as tabelas do Sales vai ser justamente onde eu vou localizar informações de venda. Tá? E se eu expandir aqui, eu vou observar que ele vai me apresentar colunas, onde eu consigo ver as colunas da tabela, chaves, onde eu vejo chaves primárias e chave relacionada, constraints, que são informações exclusivas, triggers, que são os gatilhos, indexes, que são os aceleradores de pesquisa, né? O index ele permite organizar a tabela por um determinado campo, e aí quando você faz uma consulta usando como filtro esse campo que é indexado, ele vai acelerar a pesquisa, porque ele faz uma organização lógica. Então, eu fazendo uso dos indexes, eu tenho a tendência a acelerar aí a minha pesquisa. E as estatísticas, onde eu posso trabalhar também com a parte de estatísticas dentro do banco de dados. Então, tudo aqui seria no grupo Table. Temos o grupo Views, as views, elas são armazenamento de consultas, né? Então, quando você quer fazer uma consulta, você pode armazenar uma view para que você não tenha que ficar toda hora escrevendo a consulta. Então, você pode fazer a view e depois fazer o select em cima da view. A galera não é muito favorável ao uso de views, porque normalmente as views elas têm um duplo select, vamos dizer assim, né? Você faz primeiro um select asterisco e depois você faz um select parametrizado. Então, o pessoal não costuma muito utilizar a view, tendo em vista aí que a view ela vai trazer problemas de performance no futuro. Então, é comum, né? É possível utilizar, mas a cada tempo aí que vai passando, o pessoal vai entendendo que nem sempre a view é a melhor solução. E recursos externos, né, que eu posso buscar também, por exemplo, arquivos XML, posso trabalhar com outras fontes de dados, sinônimos que eu posso criar, sinônimos para o meu banco, né? Posso fazer tal informação corresponde a tal informação, e a parte programática, onde a gente vai encontrar aí storage procedures, as funções, os triggers, né? Os gatilhos de banco de dados, os assemblies, que são as divisões lógicas de namespace do banco, tipos personalizados, eu posso criar meus próprios tipos de dados, como eu tenho inteiro, né? Como eu tenho o string, eu posso criar meus próprios tipos de dados, regras de banco, dados padrão e sequências, quando eu quero fazer incremento automático nas tabelas do banco. Então, eu posso usar sequências também. A gente vai falar um pouco sobre procedures, sobre functions dentro desse grupo. Tá? Storage,
Service Broker, no caso, né, que é o serviço de mensageria do SQL, Storage, que é armazenamento, e o Security, que é a parte de segurança aqui, usuários e regras que eu posso trabalhar no meu banco de dados. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!